Olá pessoal, meu nome é Gustavo Girão e nesse vídeo eu vou continuar a falar sobre o meu top 100 jogos de tabuleiro de todos os tempos, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os números de 90 até 81, tá legal? Bom, vamos começar com o número 90. O meu número 90 é o Marrakech. Marrakech, ele é um dos poucos jogos que eu não tenho na minha coleção. No Marrakech, cada pessoa, a gente está num mercado árabe, né? E cada pessoa tem um conjunto de tapetes feitos de tecido da sua cor, né? Só existe um peão no jogo e ele atua em cima de um tabuleiro, um grid, né? E aí, na sua vez, você tem a habilidade de colocar um tapete, né? Cobrindo dois espaços desse grid. E você rola um dado e anda com esse peão. Se ao terminar sua andada você terminar num espaço, num tapete da cor de outra pessoa, você paga moedas igual ao tamanho da área que essa pessoa construiu, a área contínua que essa pessoa construiu da cor dos tapetes dela. Então, ao longo do jogo, a gente vai criando um tabuleiro que os tecidos, né, os tapetes vão se sobrepondo uns aos outros. Então vai ficando bem bonito ao longo da partida. É um jogo super simples, fácil, rápido, tá? Mas que é muito divertido. Então, meu número 90 é o Marrakech. Meu número 89, na verdade, é o Bunny Kingdom. No Bunny Kingdom é um outro jogo que trabalha com grid, né? Só que dessa vez o grid, cada casinha tem uma nomenclatura, né? Eu tenho números por letras, então eu tenho o espaço H7, o espaço B2, o espaço F5 e assim por diante. E cada um dos espaços tem uma característica, tem um recurso que ele produz, certo? E também tem, quando você coloca um coelho, né, naquele espaço, você começa a produzir aquele recurso, você domina aquele recurso. Então, o jogo é um jogo de draft de cartas, né? Cada um recebe uma certa quantidade de cartas, escolhe uma e passa o resto das cartas para o outro. Recebe do jogador da direita, novamente escolhe uma, e assim por diante. Isso é feito 3 vezes durante a partida, ou seja, 3 rodadas, né? Então, depois que é feito isso daí, você vai começar a se espalhar por esse grid e você também tem a oportunidade de colocar castelos. No fim de cada rodada, você pontua igual a quantidade de recursos diferentes que você tem, vezes a quantidade de castelos. Então, é uma questão de você começar a se espalhar aí ao longo do jogo exponencialmente, como coelhos se reproduziriam exponencialmente. Né? É um jogo do Richard Garfield, que é o criador do Magic, né? E do King of Tokyo. É um jogo muito bom para 3 ou 4 pessoas. Com 2 pessoas, o Bunny Kingdom ele não é muito bom, na minha opinião, porque você muda um pouquinho a dinâmica do draft. Ao invés de pegar uma carta, você pega 2. Então você descarta uma carta e fica com outra para você. O que faz com que você tenha uma mecânica de hate drafting, que a gente chama, né? Você começa a pegar cartas no intuito de retirar essas cartas da mão do seu adversário, ou seja, você está impedindo ele de fazer alguma coisa. Então eu acho isso um conflito razoavelmente desnecessário num jogo como esse, então o Bunny Kingdom eu recomendaria só com 3 ou 4 pessoas, tá legal? Meu número 89, então, Bunny Kingdom. Meu número 88 é o Alhambra. O Alhambra é um jogo razoavelmente antigo, é ganhador do Spiel des Jahres, né, o jogo do ano. Se eu não me engano, em 2003 ele foi vencedor do Spiel des Jahres. É um jogo no qual a gente vai construir nossa Alhambra. Né? A Alhambra é aqueles grandes palácios que tinham muito na região da Espanha, né? E a ideia é que a gente tem 4 tipos de moedas, então, de 4 cores diferentes, e isso é representado através de cartas. Então a gente recebe cartas, e ele tem uma mecânica interessante de que se você vai comprando tiles, né, para montar a sua Alhambra, comprar uma torre, comprar um salão, comprar não sei o que, e você vai montando a sua Alhambra, o seu palácio. E aí, se você comprar ele com um dinheiro com o valor exato, ou seja, sem precisar de troco, você tem o direito a jogar novamente. Então isso é muito interessante, é uma mecânica muito bacana. É um jogo simples porque lida com gerência de dinheiro, todo mundo tem uma noção de gerência de dinheiro, e tem uma noção espacial também na hora de construir sua Alhambra. Né? Então você ganha pontos, no fim das contas, por maioria
de peças de um determinado tipo, né? Chega um ponto em que a gente vai marcar os pontos e eu vejo quem tem mais torres, quem tem mais salões, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo, quem tem mais jardins. E aí a gente vai pontuando no jogo, ok? Jogo bacana também, não à toa foi ganhador do Spiel, saiu com uma versão nova agora, que é essa que vocês estão vendo nessa imagem que eu estou colocando aqui, tá? Essa é a versão nova com o gráfico remodelado, né, o tabuleiro um pouquinho remodelado. Eu ainda tenho a versão antiga. É um jogo muito bom. É um jogo do Dirk Han, né, que é um autor também muito conhecido. Então, meu número 88, Alhambra. Meu número 87 é um jogo que não foi lançado aqui no Brasil, assim como o Marrakech. O Marrakech também não foi lançado no Brasil. Bunny Kingdom e Alhambra foram, tá? O Alhambra pela Flick Games e aí o Bunny Kingdom pela Redbox, né? O jogo meu número 87 é o Love Letter, mas na verdade é o Lovecraft Letter. Então estou colocando essa edição aqui, que é uma edição muito bem feita. Parece um livro, né? Então quando você coloca na estante parece realmente um livro. É um jogo do mesmo autor do Love Letter, que é o Seiji Kanai, e trabalha na mesma mecânica do Love Letter, claro, né? Uma referência aí no Lovecraft Letter. Então você abre aqui a caixinha, ela tem um prendedor aqui de magnético, né? Então você abre e é um jogo com uma produção muito bacana. No Lovecraft Letter, você tem aqueles mesmos cartas, assim como o Love Letter, você tem cartas com os números, né? E tem um monte de rodadas para você saber quem é que você tem que eliminar as outras pessoas através dos poderes que as cartas, quando você baixa, aparecem. Só que aqui tem um dobro de cartas, porque algumas cartas elas são verdinhas, com o número verdinho, como vocês estão vendo aqui, e outras são normais. Essas cartas normais aqui não acontece nada, mas essas aqui você puxa um número de cartas do deck igual à quantidade de cartas dessa que você já jogou, tá? E aí, dependendo se você retirar uma carta igual a essa, você tá fora da partida, porque você ficou louco, tá? Tá fora daquela rodada. Então, é um jogo muito interessante, ele já vem com esses sleeves, tá? Com esse fundo aqui, muito bacana. Vem com umas fichinhas de pôquer, porque a ideia do jogo é você ganhar 3 rodadas se não tiver insano, ou 2 se você tiver insano. E você usa essas fichinhas de pôquer para identificar se você está são ou insano, né? Então vem um monte dessas fichinhas aqui, ó. Muito legal essa versão, digamos assim, do Love Letter, o Lovecraft Letter, meu número 87. Meu número 86 é o Bang the Dice Game. Bang the Dice Game tá aqui, tá? Lançado, esse sim foi lançado no Brasil, foi lançado recentemente até pela Galápagos, né? Lá fora pela DV Gyokti. Bang the Dice Game, ele é um jogo, versão dados, de um jogo mais antigo chamado Bang. Eu já tive o Bang também, mas terminei vendendo o Bang, né? Porque eu acho que Bang é um jogo de cartas, onde você tem uma mecânica de papel escondido, né? Uma pessoa é o xerife, todo mundo sabe quem é o xerife. Outras pessoas são os foras da lei, outras pessoas são... Uma outra pessoa é o vice-xerife, né? O auxiliar do xerife. E outra pessoa é o renegado, que ele tenta matar todo mundo e tem um duelo final com o xerife porque ele quer ser o próximo xerife. Todos os papéis, exceto o xerife, são escondidos. Então você não sabe em quem você deve confiar, quem que está do seu lado naquele time, em quem você deve atirar. E o Bang, ele usava isso com cartas, etc. Mas era um jogo que durava muito tempo. O Bang the Dice Game conseguiu diminuir esse tempo de jogo. É um jogo muito simples, onde o que você faz é rolar os seus dados num estilo Yahtzee ou King of Tokyo, né? São 5 dados. Você rola esses dados, tá? E aí, dependendo dos resultados, você pode rerolar até outras 2 vezes. E aí você pode atirar em outras pessoas, você pode se curar, né? Se cura com a face de cerveja, né? Tem a cervejinha aqui. Se você tirar a cerveja, você pode se curar em um dano. E tem a face dos tiros, né? Você pode atirar uma pessoa até uma certa distância, 1 ou 2 de distância, que depende da posição das pessoas na mesa. Tá legal? Então é um jogo super divertido, rápido,
vai até quantas pessoas? Vai até 8 pessoas, de 3 a 8 pessoas. Então recomendo demais. Bang the Dice Game, tá? A versão de dados dele, não a versão de cartas. Meu número 85 é o The Manhattan Project. Manhattan Project foi lançado aqui no Brasil pela Pensamento Coletivo, tá? É difícil hoje em dia, acho que tá meio difícil de achar ele disponível para compra, o Manhattan Project hoje em dia, mas é um jogo de alocação de trabalhadores muito legal. A temática do jogo é que você está trabalhando numa fábrica que constrói bombas, mas o manual faz um esforço enorme para dizer que você não está lançando as bombas, você está apenas construindo elas e testando elas, né? Para tentar afastar aí a ideia de que você está fazendo alguma coisa prejudicial às pessoas. Enfim, no jogo Manhattan Project você tem trabalhadores de diferentes tipos, é um jogo de alocação de trabalhadores, né? Então você tem trabalhadores comuns, trabalhadores engenheiros e trabalhadores cientistas. Então, dependendo das tarefas que você quer realizar, vai ser exigido de você uma certa quantidade de trabalhadores comuns, ou trabalhadores cientistas, ou trabalhadores engenheiros. Então a ideia é que você vá construindo um painel de cartas na sua frente que vão te dando poderes cada vez melhores, capacidade de alocar trabalhadores e receber recursos cada vez mais rapidamente. Então é uma mistura de alocação de trabalhadores com engine building, né, que a gente chama, né, você vai construindo cada vez mais se tornando cada vez mais poderoso na quantidade e no tipo de ação que você faz. E a ideia é você conseguir recursos, urânio, plutônio, etc., para construir a sua bomba e ganhar pontos com isso. Certo? Um jogo de alocação de trabalhadores simples, que até certo ponto, quem já sabe jogar com alocação de trabalhadores vai pegar muito fácil. Tá? Não é um jogo que eu recomendaria para quem não conhece ainda a mecânica de alocação de trabalhadores. Eu acho que tem outros jogos melhores por aí, que eu vou falar também na minha lista. Mas é um jogo que me surpreendeu. Eu achava que não era um jogo tão bom assim. Quando eu joguei, eu achei um jogo muito bacana. The Manhattan Project, meu número 85. Meu número 84, aqui é o Power Grid. Power Grid é aqueles jogos euro, completamente euro, um jogo econômico, ou seja, eu não sou tão fã desse estilo euro econômico. Na verdade, não sou fã de jeito nenhum. Power Grid é uma das poucas exceções. Power Grid é um jogo do Friedman Freeze, né? Por isso que tem essa caixinha verde aí. É um cara que é um autor de jogos que é fascinado por duas coisas, a cor verde e a letra F. Todos os jogos, a boa parte, na verdade, dos jogos dele começam com a letra F. O Power Grid não é uma exceção, porque em alemão o Power Grid se chama Funkenschlagen, né? Enfim, o Power Grid é um jogo em que você vai tentar fazer um grid de energia elétrica e distribuir energia pela maior quantidade de casas possível, né? A cada rodada você vai comprando, vai leiloando, né? Através de leilão vai adquirindo usinas, tá? E essas usinas usam diferentes recursos. Por exemplo, eu posso ter uma usina de carvão, usina de lixo, né? Eu posso ter usina que usa energia limpa, ou seja, não precisa de nenhum recurso para fazer funcionar e assim por diante. Usina de material nuclear e assim por diante. Ao longo do jogo você vai também comprando através do mercado recursos e ele tem uma mecânica super simples de que os recursos vão ficando cada vez mais caros à medida que eles vão ficando mais escassos. Então, se muita gente tem uma usina de carvão, por exemplo, você sabe que eles vão precisar comprar carvão e rapidamente o carvão vai ficar muito caro. Então é melhor você mudar a sua estratégia e conseguir uma usina que faça uso de outro tipo de recurso, certo? E aí você vai construindo casinhas, né? E vai iluminando essas casas, certo? No final da rodada, a quantidade de casas que você consegue iluminar vai gerar uma quantidade de dinheiro que volta para você e na próxima rodada você vai fazer a mesma coisa, comprar usinas, comprar recursos e iluminar mais casas, né? Então é um jogo muito interessante, que faz muita coisa com muito pouco. Se você abre a caixa do Power Grid, você vai ver que ele tem, além do tabuleiro, os cubinhos que representam os recursos e as cartas das usinas, além do dinheiro de papel, que é terrível, mas enfim. Então ele faz muito com muito pouco. Então, meu número 84, um jogo euroeconômico, que não é muito meu estilo, mas que eu gosto muito, que é o Power Grid. O número 83 é o Dungeon Fighter. Dungeon Fighter é um jogo cooperativo,
mas que é um jogo muito divertido, muito engraçado, a gente dá sempre muitas gargalhadas, né? O jogo do Dungeon Fighter, a ideia é que nós somos heróis, que na verdade nós fingimos ser heróis, e que arrecadamos dinheiro para que as pessoas nos ajudem a combater os monstros. Só que a gente é um bando de falcatrua, a gente não combate monstro, coisa nenhuma, e o rei ficou sabendo. E aí, por vingança, o rei jogou a gente dentro de uma dungeon, né, de uma caverna, de um calabouço, onde tem um monte de monstros. E a gente vai ter que se virar para poder dar conta desses monstros. Então o jogo se passa a gente atravessando realmente salas onde tem monstros, e é um jogo que tem um humor muito interessante, né? Então os monstros, os próprios monstros têm um humor interessante, e a mecânica como você derrota os monstros também é interessante. Você tem um grande alvo no meio do tabuleiro, e o que você tem que fazer é jogar o dado, ele tem que bater primeiro na mesa e depois bater no alvo. E o alvo, dependendo de onde você acertar, ele diz a quantidade de dano que você dá no monstro. Quanto mais perto do centro, claro, mais dano você dá. Além disso, você tem certas condições para rolar esse dado. Não é simplesmente, na maioria das vezes, não é simplesmente bater na mesa e entrar no alvo. Muitas vezes ele pede que você jogue de costas, você jogue com o dado saindo da sua testa, você jogue dando um peteleco com o dado no dorso da sua mão, né? Dando peteleco, assoprando o dado, jogando por debaixo das pernas e assim por diante. Então é um jogo que, por causa dessas modificações, se torna bastante divertido de jogar, e eu recomendo bastante para quem gosta de jogo cooperativo e dar boas risadas, né? Jogo Dungeon Fighter, lançado aqui no Brasil pela Galápagos e lá fora pela Horrible Games, um jogo também do Lorenzo Silva, tá? Que é autor do Potion Explosion. Meu número 83, então, é o Dungeon Fighter. Meu número 82 é um jogo que me atraiu bastante por causa da série de TV. É um jogo chamado Battlestar Galactica. Battlestar Galactica é uma série de TV de ficção científica, né, lançada ali no começo da década de 2000, que conta a história das pessoas de um sistema solar que tem que a humanidade é praticamente dizimada por causa de uma inteligência artificial que ela criou e que se voltou contra ela, que são os Cylons, né? Então quem tiver oportunidade também assista Battlestar Galactica. E o jogo Battlestar Galactica é um dos jogos que são baseados em série, essas coisas, um dos poucos, né, que eu jogo e que eu consigo ver o tema da série plenamente implementado no jogo, né? Então o jogo ele é um jogo de intriga porque as pessoas podem ser humanas ou podem ser espiões Cylon, né, dessa raça de inteligência artificial aí que quer destruir a humanidade. E ao longo da partida você está tentando achar quem são os inimigos e você quer, na verdade, achar um novo planeta para morar. Então, através de lançar cartas, você vai cumprindo certas necessidades naquele momento, né? Porque pode estar faltando combustível, pode estar faltando comida, pode a moral estar muito baixa. E os jogadores que são Cylon, que são os espiões, o que eles querem é fazer com que essas características da frota caia para zero. A moral caia para zero, combustível caia para zero ou comida baixa para zero. E o que você, como jogador humano, quer fazer é chegar até o próximo planeta para que a humanidade se estabeleça sua nova colônia, né? Então é um jogo que é razoavelmente longo, então não dá para jogar o tempo todo, tá? Mas é um jogo que é muito legal, tem a intriga, tem aquele negócio de você sempre desconfiar das outras pessoas, as pessoas desconfiarem de você, você tentar convencer as pessoas que você não é um traidor, e finalmente tem essa temática ligada aí com a série, que é uma das minhas séries favoritas. Então meu número 82 é o Battlestar Galactica, um jogo lançado pela Fantasy Flight, mas está out of print, né? Tá sem impressão já há muito tempo. Existem rumores da volta aí de um reboot da série Battlestar Galactica que pode impulsionar um reprint também do jogo com uma nova cara. E não foi lançado aqui no Brasil, infelizmente. E finalmente meu número 81, o último jogo desse vídeo, é o Coimbra. O jogo Coimbra é um jogo que eu também conheci, na verdade no Spazito, organizado pelo meu amigo Daniel Portugal, né? E o Coimbra é um jogo onde você... É um euro que pode parecer bastante genérico, digamos assim, né? O que você vai fazer é, você tem dois tipos de recursos, você tem o exército, né? O recurso de força armada, exército, e o recurso de moedas, né? E ao longo do jogo você tem 4 trilhas no qual você
vai andando e à medida que você vai andando nessas trilhas, no final do jogo você vai ganhar mais pontos, né? E tem outros mecanismos aí que também te dão pontos no fim das contas. Então é meio que uma salada de pontos, o que não é necessariamente uma coisa ruim, né? E que você, à medida que o jogo passa, a cada rodada tem uma mecânica interessante, que é você tem certas peças que seguram dados, né? Você faz um draft de dados e coloca lá o seu dado nessa peça e coloca em uma determinada trilha para poder escolher as cartas. Aquele dado tem duas funções. Primeiro, o número do dado te diz a ordem com a qual você pode escolher as cartas e o quanto você vai pagar. Então, se eu tenho 6, dependendo da trilha, eu vou ser o primeiro a escolher, mas eu vou pagar mais caro, vou pagar 6 por aquela carta, que pode ser muito boa. Em segundo, o dado tem uma cor. A cor que eu escolhi é a que vai me fazer ativar o benefício de uma das 4 trilhas no qual eu estou tentando andar. Então é um jogo que, quando você encara ele, você vê muita coisa. Você diz, opa, tem muita coisa acontecendo aqui, pode ser que eu não pegue essas coisas todas, não consiga entender muito bem o jogo, e pode acontecer, tá? Mas é um jogo que depois que você entende, é muito divertido de jogar. Tem só uma coisa que eu não gosto, e não gosto bastante nesse jogo, que é a iconografia. Eu não acho que a iconografia ela é intuitiva no jogo. Sempre que a gente joga, vê a iconografia nas cartas, ou no tabuleiro, a gente tem que consultar o manual para saber o que é que ele está querendo dizer. Tá? Sempre acontece isso. Então acho que a iconografia podia ser melhor. Depois que você joga algumas vezes, tudo bem, você consegue se lembrar. Mas isso não é uma coisa boa, não é bom que um jogo você tenha que jogar diversas vezes para se acostumar com a iconografia. A iconografia tem que ser intuitiva, né? Você olha e meio que já tem uma ideia do que é que ele está falando. Mas enfim, tirando isso, Coimbra é um jogo excelente. É um jogo lançado lá fora pela Egert Spiel e aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Então é isso, pessoal. Esses foram meus jogos no meu top 100 do número 90 até o número 81. No próximo vídeo eu vou falar para vocês os meus jogos do número 80 até o número 71. Tá legal? Até a próxima.